nas tuas mãos. Pai, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado inteligência, o Senhor tem mostrado, Senhor, quanto que podemos mudar se queremos, Pai. Porque diante de tudo que está acontecendo, glórias a Ti, podemos estar em comunhão com os irmãos, podemos estar falando da Tua palavra, buscando. E nesse momento, Senhor, eu quero colocar cada família representada que estamos aqui juntos, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada um, livra-nos de todo mal, Pai. E agora eu quero te pedir, Senhor, colocamos o Rogério diante de Ti, Deus. Colocamos a vida dele agora diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que não seja ele, mas que o Teu Santo Espírito flua e que venha falar para nós. Nós te amamos e nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ei, você comprou a pomada? Rogério, a palavra é sua aí, irmão. Pode fechar o áudio, Zenilda. Alexandre, agora eu vou colocar o PowerPoint, tá ok? Amém. Glória a Deus. Deixa eu só alinhar aqui, irmãos, para eu colocar o material para vocês poderem acompanhar. Um segundo só, por favor. Ok. Opa, fiz besteira de novo. Beleza. Deixa eu... Quero saber... Amados, só me dá um comando aí, Alexandre, se todos estão observando aí a tela, o tema que Amém. nós... Ok? Jesus e a inquietação dos seus comissionados. Eu queria que os irmãos guardassem, né, o tema daquilo que nós queremos compartilhar com os nossos irmãos de encargo especial. E eu quero já adiantar que trata-se de um tema muito específico e muito especial para irmãos que exercem essa liderança, nós gostamos de chamar de encargo, né? Pelos grupos familiares. E eu quero explicar exatamente o que significa essa inquietação dos comissionados. Jesus e a inquietação dos comissionados. Se alguém tiver algum problema aí em relação a áudio, é só entrar no chat aí, por favor, e nos informar. Gente, Jesus e a inquietação dos comissionados. Desde a semana passada, estou pedindo ao Senhor uma orientação acerca do que tratar, tema que é propício, que seria o tema para tratarmos neste momento de formação. E eu fui, sinceramente, impactado e até mesmo emocionado quando eu pensei na nossa escola, naquilo que nós vivenciamos já, pelo menos alguns de nós, eu diria os irmãos do presbitério, né? Há muitos anos na convivência da igreja, e essa inquietação é algo real e não desejável, mas é real. Eu fico pensando no que foi a vida de Lutero, lá no início do século XVI, né, 1512, mais ou menos, quando na Alemanha esse movimento de inquietação levou Lutero a romper com o sistema religioso. Algo que ficou gigantesco no coração daquele homem, e ele rompeu com o sistema religioso. Eu fico pensando também na vida de Paulo, quando ele trata lá na igreja de Corinto, as suas fadigas, preocupações.
ele cita expressamente que foi apedrejado, que ele enfrentou náufragos, perigos diversos, falsos irmãos. Com certeza, irmãos, Lutero, Paulo, foram homens que foram caracterizados por esta inquietação também. É necessário que os irmãos entendam a inquietação que eu estou falando para que você não se atropele. E no convívio da igreja, eu lidei com um homem inquieto que eu achava, até mesmo no começo do contato com o irmão Valtir, achava uma inquietação um pouco exagerada. Eu achava que era algo que poderia ser reduzido. Quando o irmão Valtir nos visitava a nossa família, a sua conversa, o seu tratamento, era sempre a preocupação com as igrejas, como Paulo. Né? Paulo, ele fala da sua fadiga e da sua preocupação com as igrejas, além de outros problemas. Aí eu fico pensando, eu não sei o que é pior, a perseguição que é externa ou a inquietação que nos toma por conta de alguns aspectos que nós vamos tratar aqui com os irmãos. A inquietação dos comissionados. Com certeza, eu falo isso com a tranquilidade, que por mais que você e eu, a gente às vezes não entenda ou não tenha entendido essa inquietação desses homens, tem um momento que a ficha tem que cair. Porque se a ficha não cair, nós vamos viver meio que sem um discernimento real do tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se o pior tempo da igreja foi aquela perseguição declarada, institucionalizada. Porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, essa inquietação que nós estamos nos reportando aqui é quase desejável, é quase um bom sinal. E aí nós temos que entender isso. A convicção do chamado conduz a uma saudável inquietação da alma. E qual a razão da inquietação? Talvez seria essa aí a questão. Por quê? Porque, na realidade, nós somos pessoas inconformadas, nós somos irresignados com esse mundo. Nós somos tomados por essa inquietação, e eu queria apresentar para vocês, de uma forma pedagógica, a inquietação. Por quê? Em seguida, olha isso aqui. Em primeiro lugar, porque Jesus é a fonte, seja da gestão, seja do modelo, ou de qualquer sugestão para as nossas vidas. Ele disse, e a Bíblia é cristalina em nos trazer essa informação, assim como eu vos amei. João 15. João 10 diz, eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele diz em Mateus 5, eu, porém, vos digo, quando muitas vezes nós temos determinados conceitos, Jesus vem e diz, eu, porém, vos digo, acerca daquela matéria, acerca daquele conteúdo. E isso causa na nossa alma, muitas vezes, inquietação. Por quê? Porque o modelo vem da fonte. O real modelo, o desejável modelo vem da fonte. E muitas vezes o modelo de Jesus vai de encontro aos nossos modelos,
aos nossos conceitos. Por isso que não há como nós vivermos para o Senhor sem essa inquietação. Porque assim como eu vos amei, o modelo de amor é o dele. Eu sou o bom pastor, ele é a referência, ele é a fonte. Eu, porém, vos digo, irmãos, eu digo que o nosso tempero, ele é dispensável, mas, ao mesmo tempo, ele é indissociável de nós. Nós somos pessoas diferentes. Tem 28 pessoas aqui que são totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes. E, às vezes, nós caímos num erro em pensar que, poxa vida, se eu tivesse 10 como eu, porque eu me acho uma pessoa... Pode ser. Cada um de nós aqui, em muitas áreas da vida, seja sincero, preciso que você analise com verdade e sinceridade. Você se acha talentoso, bom em alguma área da vida. Você acha que você tem carisma, você acha que você tem um talento, você acha que você é caprichoso, você acha que se acha fiel. Aí você diria, poxa, aquela pessoa podia ser como eu sou. Mas você esquece muitas vezes que nós somos encontrados em conflito conosco. Quando você escolhe a opção errada, você fica chateado consigo mesmo. Irmãos, na realidade, sendo bem sincero nesta hora, neste momento, com os irmãos, em certos pontos nós somos insuportáveis. Duro, às vezes. Às vezes eu sou insuportável. Não sou só eu, você também. Às vezes, você tolera, você sabe o que é engolir sapo? Você está engolindo sapo quando uma pessoa... Isso acontece em todos os meios. Quando você vacila e a sua esposa quer te pegar pelo pescoço, aí ela, ungida e capacitada pelo Espírito, olha para você assim e fala, se eu pudesse. Aí, num momento de lucidez, o Espírito Santo trabalha no coração e ela respira fundo, porque às vezes nós somos insuportáveis. Por que somos insuportáveis? Porque nós temos os nossos conceitos, nós temos as nossas mazelas, e muitas vezes, inconscientemente, nós queremos impor o que nós somos para as outras pessoas, porque nós nos achamos. A gente tem que ser muito sincero para a gente crescer. E, na realidade, fica muito difícil o convívio, porque muitas vezes, essa é a palavra, nós somos insuportáveis. Eu tenho uma metodologia, eu tenho um raciocínio, eu tenho uma ideologia tal, seja de direita, seja de esquerda, conflitos aí. Nós estamos vendo aí na sociedade, pessoas que são apaixonadas por uma ideologia, por uma direção. E aí, elas são tomadas por um outro tipo de inquietação. Elas, às vezes, se tornam insuportáveis. Tem gente que saiu do grupo. Eu não aguento mais esse grupo, não. Deus me livre, é o grupo do bom dia. Eu vou sair desse grupo. Nós somos assim. E só a graça para nos suportar, porque muitas vezes nos falta discernimento, nos falta tolerância, que a gente fala que é muito bonito, mas na hora H a gente surta. Respeito é algo desejável, porque se não fosse isso, na antiguidade, o que vigorava era o império da força. Depois que chegou a lei.
para tentar regular as coisas. Olha, todos têm que cumprir a lei. A lei é uma imposição para todos, porque na antiguidade o mais forte subjugava o mais fraco. É a imposição da vontade do mais forte. Ao nosso próprio modo, nós nos tornamos insuportáveis por conta disso. Por conta dessa nossa pressa, desse nosso ego gigantesco, às vezes bem disfarçado. Você quer flores, você quer palma. E você fica muito chateado quando é contrariado. Veja que nós somos muito diferentes. E somente, e aí eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, ó. Só através desse processo aí, que eu tive muito cuidado, que nós precisamos entender, é que nós vamos discernir essa inquietação. Nós somos muito diferentes, mas nós só nos tornamos iguais pelo afunilamento bíblico. O funil é a palavra. O funil é o princípio inegociável. Aí, cada um com o seu pensamento, com a sua diferença, e Deus nos fez assim diferentes. Mas a pergunta é possível ser um somente em Jesus? A palavra é esse funil, o princípio de Deus, porque você, muitas vezes, deseja fazer acontecer do seu jeito, aí vem a palavra. Aí vem o princípio inegociável. E eu trago para vocês a palavra. Já estou crucificado. Para poder entrar nesse funil e sair conforme Gálatas 2:20, é necessário isso aí. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Parece algo corriqueiro, que a gente fala, mas a gente não atenta para a necessidade de que isso seja manifesto na vida da gente. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a necessidade de uma crucificação, porque você não vive mais para si, você vive para cumprir o seu chamado. Para cumprir o seu chamado. E quando nós voltamos para a cruz, que é a via bíblica para o novo, para a restauração, para a conciliação, para a reconciliação. Fora da palavra, irmãos, nós temos os nossos conceitos. Você tem os seus conceitos, você tem a sua linha de raciocínio. E os seus conceitos, muitas vezes, diferem dos conceitos dos outros. O conceito real que deve pautar a nossa vida. Veja que eu estou na super simplicidade do evangelho, que o sistema religioso não conhece. O sistemão mundano religioso. E nós somos chamados a viver essa simplicidade. Qual é o seu conceito sobre amor? Qual é o meu conceito sobre misericórdia? Qual é o nosso conceito sobre perdão, tolerância? Então, em primeiro lugar, nós temos que discernir que essa inquietação é por causa dele, por conta dos conceitos dele, por conta da necessidade de que a palavra não simplesmente seja uma teoria, porque esse é o grande desafio dos dias de hoje, a palavra sendo pregada no mundo inteiro, porque é ao vivo, todos estão numa live, conectados, muito bem. Mas o que está sendo pregado? Quais os conceitos? Existe, por exemplo, uma guerra, né?
não só no campo político, mas também, talvez mais intensa ainda, no sistema religioso. Porque os conceitos que formam as pregações de muitos amados irmãos estão equivocados. Eu digo com consciência, com convicção, estão equivocados, porque são conceitos particulares, atrelados aos seus interesses particulares. Um absurdo a venda de um grão de feijão. Porque o sistema, o elefante branco, não está sendo alimentado, então o sistema tem que arranjar os seus meios ilícitos, escusos, para alimentar o elefante branco. Então, é complicado. É complicado. Então, em primeiro lugar, essa inquietação vem daí. Porque o princípio inegociável não é o nosso. Nós temos que abrir mão. Você tem condição de abrir mão? Abrir mão e ficar com a simplicidade da palavra e o poder da palavra. Isso é muito importante. Talvez um ponto essencial. A gestão da sua vida é feito com base em quais princípios? O que faz a sua cabeça? O que te emociona? O que te impulsiona? A cruz tem a ver com a nossa vitória. E seguindo, o segundo ponto, que trata dessa inquietação dos comissionados, e o Senhor nos convoca e nos separa para um serviço. É essencial entender o significado dessa convocação, pois ela vai ecoar sobre a vida de outros para além do nosso tempo. Eita glória! Você vai passar, seus filhos vão ficar. E eu fiz questão de ver o ecoar, né? É fazer-se ouvir a grande distância, quer no espaço, quer no tempo. O significado da sua convocação. Nós somos chamados a um serviço. Tudo que formos fazer vai ecoar para além do nosso tempo. Gente, isso causa inquietação. Aí eu pude entender a inquietação daquele homem, irmão Valtir, eu estou me referindo. Por que tanta preocupação? Essa história de que perdeu mais uma noite, preocupado com a igreja. Tem filho que só vai entender o que é o sofrimento do pai na hora que for pai. Eu digo isso aqui em casa. Não tem como. E mais do que nunca a gente está entendendo o que é essa inquietação. Cada dia eu entendo mais. Veja aí a inquietação do Norival, ao inquieto. Seu sacerdócio para além das quatro paredes. Admirável. Admirável. É uma inquietação que move. O cara tem as suas coisas para fazer, mas há uma inquietação que não vem deste mundo, que se aloja na alma dessa liderança, como aconteceu com Lutero, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Valtir, e necessariamente tem que acontecer conosco. Teve uma passagem bíblica, quando o Senhor falou com Moisés, e o Senhor estava preparando o coração de Moisés para tempos de mudança. A inquietação, logo depois dela, geralmente vem mudanças, porque a inquietação nos move a agir diferente, a agir com valentia, a romper com sistemas, a romper com o nosso ego, a romper com os nossos conceitos. Tem que afunilar, e o funil é a palavra.
Moisés estava lá apacentando o rebanho do sogro, e aí a Bíblia fala em Êxodo 3, que ele se deparou com uma sarça que ardia no fogo e ela não era consumida. Ele achou aquilo maravilhoso, se aproximou e aí viu, né, segundo a palavra, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, para chamar a atenção. De alguma forma, Deus tem que chamar a nossa atenção. Nós temos que sair do cotidiano e prestar atenção quando Deus está nos chamando. Deus está nos chamando nesse tempo, eu não tenho dúvida disso também. Eu não quero passar a minha geração, o meu chamado, sem executar aquilo que eu recebi como comissão do Senhor. E você também. Aí Moisés, segundo a palavra, viu que era algo maravilhoso, vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Opa! O Senhor está contando que nós vamos ver, nós vamos perceber. Irmãos, nós não podemos vacilar, porque Deus está falando, Deus está chamando, as coisas estão acontecendo, temos que perceber o chamado. Deus quer chamar a sua atenção e a minha atenção. Sai dessa folga. Esta inquietação que eu estou falando, em nome do Senhor para as nossas vidas, porque primeiro tem que ser na minha vida. Através desse sistema aí, dessa tecnologia, eu estava falando com o irmão, olha, muitas coisas estão acontecendo. Seu Alex, a reunião dos homens, reunião dos irmãos de encargo está acontecendo, os irmãos aí, o Alexandre, o Júlio, movendo no Olival, fazendo, os irmãos do presbitério, vocês, é uma inquietação sobre tudo. Esse vírus não pode parar o nosso sacerdócio, porque nós somos inquietos, irresignados. Eu falo isso, Deus sabe que é do coração. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Às vezes Deus tem que chegar e balançar com a gente, chamar 2 vezes. Rogério, Rogério. Ele respondeu, eis-me aqui. E ele falou, Deus continuou, mandou que ele tirasse as sandálias, aí você conhece o texto, vocês. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Gente, esta geração está perdendo o temor. E nós, liderança do povo de Deus, temos que ter isso guardado no coração, o temor. Cuidado, muito cuidado que foi entregue nas nossas mãos. Guardou o rosto. E olha só, o verso 7. Disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento. Aqui, gente, olha só que maravilha. Disse ainda o Senhor, certamente, ele viu a aflição, ele ouviu o clamor, porque ele conhece o sofrimento do povo. Ver a aflição, ouvir o clamor e conhecer o sofrimento do povo. Não é imaginável que nós não tenhamos esta visão. E eu estou quase concluindo. Em primeiro lugar, a nossa inquietação
está vinculada à fonte que é Jesus. Em segundo lugar, saber a sua função no corpo. Ter convicção do seu chamado, da sua convocação. Em terceiro lugar, esta visão que nós temos que ter é que nós estamos vivendo num ambiente de hostilidade, num ambiente de guerra, onde há clamor, aflição e sofrimento. E aí, é o que a gente vê. Hoje eu recebi pelo menos 3 contatos de pessoas, que eu sou, como os irmãos sabem, trabalho na advocacia. Doutor, o meu processo, pelo amor de Deus. É uma mulher de 92 anos que eu estou tentando, pela graça de Deus, com Alzheimer, esquizofrênica, o filho com 72, um povo sofredor, esperando da autoridade competente. Então, nós vivemos nesse ambiente de guerra, aflição, clamor e sofrimento das pessoas. A inquietação é inevitável, você. Não tem como nós ficarmos passivos, irmãos. Não tem como. Mas ela é acompanhada da visão estratégica. É isso aí que eu quero chegar. É nisso aí. Em nosso caso, em particular, nós temos que ter discernimento dessa aflição, desse ambiente. Pessoas que estão precisando de socorro, de uma palavra. E aí, o nosso caso em particular, e aí eu glorifico o Senhor. Porque a metodologia que o Senhor nos deu é simples demais para ser admitido pelo sistema religioso caído, mundano. É simples demais. O elefante branco está sofrendo. Está precisando de todos os meios colocar o povo em risco. Porque é um sistema idealizado por conceitos humanos. É necessário o líder ter essa visão estratégica, irmãos. E a visão estratégica que eu estou me referindo são os nossos grupos familiares. Aleluia! Os nossos grupos familiares. A mesma inquietação que eu tenho colocado aqui, que envolve o seu coração, eu tenho certeza, é para apacentar aqueles que o Senhor colocou nas suas mãos. Irmão de encargo. É necessária essa inquietação, é necessário ter uma visão amplificada, meu irmão, ampliada do tempo em que nós estamos vivendo. Nós, líderes movidos pelo Espírito Santo, temos que ser estrategistas, e a estratégia bíblica que temos usado é o grupo familiar. O grupo familiar vai ser fortalecido nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos sair deste tempo difícil com os grupos familiares fortalecidos. Mas é necessária a nossa inquietação. Passividade não combina com esse trabalho. É necessário ampliar a nossa visão. Não tirar por menos o que é aqui aflição, clamor, sofrimento. E eu glorifico a Deus pela estratégia que Ele tem nos dado. Porque o que Ele tem nos dado não é nosso, é Ele que tem nos dado. Essa é a estratégia. Então, a nossa visão amplificada, e eu quero pontuar, é necessário, né? É necessário nós trabalharmos em 2 frentes que o sistema religioso pagão tem impedido um trabalho verdadeiro aí, daqueles, né, que têm o ideal de trabalhar para o Senhor. É necessário, então, 2 pontos que nós estamos finalizando. Em primeiro lugar, descobrir o discípulo. Está difícil ter discípulo, gente. Por quê? Porque todo mundo tem razão, todo mundo quer o sucesso, todo mundo é pastor.
Todo mundo tem as suas verdades. Cada vez menos nós estamos ouvindo pessoas pedindo desculpa. Cada vez menos nós estamos pedindo, você tem razão. Está difícil, discípulo. Só e somente só pelo poder genuíno do Espírito Santo para transformar a vida, porque a geração que nós estamos sendo contemporâneos está cada vez mais fechada para esse discipulado bíblico. Não é formar robozinhos igual a B e C para dar continuidade ao sistema falido. Então, o discipulado. O irmão falou no Vitória Jovem, né? Que as pessoas chegam aí às universidades e facilmente se desviam do caminho do Senhor. Há uma fascinação pelo mundo, e a primeira coisa que é levada dispensada são os princípios inegociáveis da palavra. A ilusão por um mundo maravilhoso que não existe. Essa é a nossa inquietação. Fazer discípulos, porque a palavra do Senhor diz, fazer discípulos, mas está difícil. Os que têm aí os filhos dentro das suas casas sabem o que eu estou falando. Porque são verdades que são agasalhadas nos corações, que endurece o coração. É todo um mover satânico, maligno da escuridão. E um outro aspecto desse tempo de aflição, clamor e sofrimento, o povo está aflito, está clamando e está sofrendo. Está no Egito. Mas, por outro lado, cada vez mais, nós somos menos evangelistas. Vou falar de novo, cada vez mais nós somos menos evangelistas. Temos uma agenda muito bem organizada. Mas o perdido continua perdido. Aí é necessário a indignação. Vou começar por mim. Estou dizendo isso porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, das nossas lideranças, mas nós temos a faca e o queijo na mão, irmãos. Os grupos familiares. Eu tenho certeza que o momento agora é do grupo familiar mostrar realmente o poder que a palavra nos diz que é o pastoreio através desse método divino. A igreja estava nas casas. Por quê? Formar discípulo e a evangelização é um desafio. É necessário a inquietação. É necessário efetivamente sermos tomados por essa inquietação. E aí, para concluir, em se tratando da visão, o Salmos 36, 9 diz, pois em ti está o manancial da vida, a tua luz, na tua luz vemos a luz. Não é em outro princípio, não é em outra luz, não é em outro entendimento, irmãos. Jesus e a inquietação dos seus comissionados tem tudo a ver com essa visibilidade. Nós temos que ver o mundo partindo da luz do Senhor, daquilo que é fundamental para a nossa existência e para além da nossa existência. O que estamos vendo, o que estamos ouvindo, o que estamos conhecendo. Porque se um irmão de encargo, escuta aqui, você que entra nas casas, nas famílias, se você estiver vendo, você vai detectar e você vai cuidar. Você vai ouvir. Então, nós vamos ver de uma forma diferente. Nós vamos ouvir de uma forma diferente. E nós vamos conhecer para cuidar da ovelha. Da mesma forma que o Senhor nos ensinou. Porque não é o modelo. Jesus é a fonte. Jesus não é só o exemplo. Jesus é a fonte.
Jesus não é só uma sugestão, Jesus é a fonte. E eu sou maravilhado. Um salmo, uma palavra, como nós vimos aqui no Salmo 36, um versículo enche o meu coração de alegria, de esperança de dias melhores. Tá difícil? Tá. Tá fácil para ninguém. A sua casa está vivendo questões, problemas com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Ninguém está falando que o mundo está uma maravilha, pelo contrário. Mas resta saber se há uma inquietação santa que moveu o coração de Paulo, que moveu o coração de Lutero, que moveu o coração de Walther, que move os nossos corações efetivamente. A pergunta que eu quero deixar, encerrando assim a minha palavra. Estou dentro? Senhor, estou dentro. Você vai pedir para sair? Tenho certeza que todos os irmãos que estão participando, os 26 irmãos, porque eu estou neles, estou incluído na lista, estou dentro. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos parar de pensar em coisas pequenas. Tome cuidado. Tenha discernimento. Quando o Senhor estiver te chamando, te mostrando, para nós sermos céleres no chamado, com muito temor, e que essa inquietação possa permanecer em nós até o fim do nosso serviço aqui nessa terra. É com isso que eu conto. Não espero mais nada deste mundo, dos poderes políticos, das facções, toda a justiça, e eu lido com justiça. Oh, irmãos, como vejo injustiça. Como vejo decisões injustas. Eu pergunto para os meus alunos lá, o que o direito busca? Porque a medicina quer curar. A engenharia quer edificar. E o direito? Eles falam, cumprir a lei. Errado. O direito busca justiça. Só que a justiça da lei. Nós buscamos a justiça do Senhor. E a justiça do Senhor, às vezes, é não. A justiça do Senhor é tirar. A justiça do Senhor é nos levar para um deserto, para que você entenda que é necessário você olhar o mundo com óculos da luz do Senhor. Essa é a melhor saída para tudo. Com fé a gente vai seguindo. Tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Mas nós, em nome do Senhor Jesus, vamos seguir com Ele, nele, por Ele, para Ele, porque Ele é a fonte de tudo. Amém? Gostaria de orar com você agora. E em seguida eu passo a palavra para o Alexandre, né, que está na coordenação aí da nossa reunião. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nesta hora, eu gostaria, meu Deus, de me dirigir a Ti, porque nós sabemos que muitas coisas têm acontecido. E quero te pedir, Senhor, especialmente por esses irmãos que são líderes, que vão apacentar o rebanho. São pessoas simples, são pessoas, porém, convictas de um chamado. Muitos aqui, pelo menos alguns, estão aqui há anos, há mais de 10, 15, 20 anos servindo nessa qualidade de irmão de encargo. Senhor, que tu possas frutificar esse trabalho. Que esse trabalho é revolucionário, mas toma-nos com essa inquietação. Essa inquietação que move o coração de quem vai. Porque a tua palavra diz, ide, mas para efetivamente irmos, nós temos que sermos tomados por essa inquietação. Ajuda-nos, Senhor, porque sem a
a tua presença, nós não vamos a lugar nenhum, não podemos fazer absolutamente nada. Quero te pedir a tua bênção sobre cada um deles, sobre suas vidas, seus negócios, que tu possa, Senhor, alimentá-los com a alegria misteriosa que vem do céu, apesar das circunstâncias, fortalecendo-os cada dia para cumprir o teu chamado. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Algum irmão quer fazer algum comentário sobre a palavra do Rogério? Alguma coisa aí está inquietando o seu coração? Alexandre? Opa, fala, senhor. Eu amei a palavra, é uma benção, né? Essa palavra me fez lembrar quando eu comecei a ser irmã de encargo. Foi exatamente isso aí que eu senti, uma inquietação, uma vontade de fazer algo, né? E os irmãos já estavam fazendo. E quando eu vi aquele trabalho, eu achei lindo, maravilhoso o encargo. E essa inquietação, ela me acompanha há 21 anos. E desde então, eu sou irmã de encargo, né? E tem sido bênção todas as reuniões de grupo familiar tem sido bênção. Então, essa inquietação tem que acompanhar a gente, porque nós não podemos achar que acabou, que não tem mais nada para descobrir nem fazer, né? Sempre tem algo novo, porque o nosso Deus, ele nos renova a cada dia, né? Então, essa inquietação deve nos acompanhar em todo momento, né, do ministério que o Senhor nos chamou. Amém? Amém. Alexandre, Opa, Eli, estamos te ouvindo. a paz para os irmãos. Rapaz, Boa palavra do irmão Rogério aí, né? Muito bom. Eu quero dizer, por exemplo, a inquietação todos nós temos nos nossos corações. Ela chega para nós pelas experiências que nós temos com Deus. E isso incomoda o nosso coração em ver outras pessoas que poderiam ter experiências também e não têm. Isso inquieta. Agora, o que o Rogério falou, por exemplo, Jesus, a inquietação dos comissionados. Agora, a pessoa que é comissionada, ela tem que ter uma capacidade para poder fazer algo para Deus, né? É Deus que vai capacitar ela. Primeiro, como é que eu acho que eu vou ser comissionado se eu não leio a Bíblia, se eu não oro? Ninguém é médico se não for primeiro passar por uma faculdade. Nós temos que aprender primeiro com Deus, com a palavra. Vê o exemplo que o Rogério colocou aí, lá de Moisés. Moisés, quando ele estava lá no Egito, ele tentou defender alguém lá, e ele foi expulso lá do Egito e foi para o deserto. E lá no deserto, ele entendeu que quando ele viu a sarça ardendo, eu li certa vez que no deserto, no sol muito quente, é comum a sarça pegar fogo, que ela está seca. O próprio sol faz com que ela incendeie. Mas a diferença da sarça ali é que ela pegou fogo e não apagava. Então, começou a experiência de Moisés ali. Deus falando com ele. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas e achamos que somos até comissionados para aquilo. Mas Deus não nos chamou para aquilo. Então, a gente tem que entender, né, eu até coloquei aqui, para ser comissionado, primeiro tem que ter experiência com Cristo. Como é que eu vou passar algo para alguém se eu não tenho experiência daquele do qual algo eu vou passar? E as experiências que eu vou ter com Cristo é através da leitura da Bíblia, estudar, na oração da palavra. Então, isso é muito importante. Agora, que incomoda o nosso coração, incomoda.
principalmente das verdades que nós temos recebido de Deus acerca da igreja, acerca da comunhão. E a gente vê irmãos falando de igreja, de comunhão, mas tão fora dos princípios bíblicos. Isso incomoda a gente, porque Deus nos chamou para essa verdade, Cristo e a igreja. Isso nos incomoda, incomoda meu coração, e muitas das vezes as pessoas não aceitam. Então, o que tem que fazer? A gente fica assim, é o que o Rogério disse aí, hoje, para ter discipulado, está muito difícil. Todo mundo é doutor de si mesmo. Então, Deus tem um chamado para nós, né? Para cada um de nós. Agora, esse próprio Deus vai nos capacitar. Se Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar. E vai nos abençoar nesses dias que estamos vivendo. Amém? Amém. Amém. Eu tava vendo ali eu estava fazendo um paralelo aqui, né? Com esse vírus aí, né? E eu achei interessante, né? Porque o que acontece, né? O vírus, ele entra no corpo, né? E aí ele vai ali no pulmão ali, eu não sei exatamente, mas ele ataca aquele órgão do pulmão ali que afeta basicamente a respiração, né? E ali, se o pulmão ali não está forte ali, todo o corpo morre, né? Todo o corpo se vai, né? E muita gente está morrendo aí por causa desse vírus, né? E aí, fazendo o link aí com essa figura aí, né? O Rogério falou sobre o nosso papel, né? Sobre o nosso chamado, né? Então, a nossa missão, né? É como se cada grupo familiar fosse um órgão do corpo, né? Ou fosse uma parte do corpo aqui da igreja, na localidade aqui, né? E a gente tem que continuar se movendo, manter esse sangue, né? Esse sangue circulando, né? Essa inquietação, né? Essa inquietação eu posso representar como se fosse o sangue, né? Então esse sangue tem que ficar circulando, né? Para manter esse pulmão vivo, manter o corpo vivo, né? E não deixar o vírus estabilizar e morrer, né? Então eu achei legal, assim, ver essa figura na mente, né? Do que a gente está vivendo hoje, né? Então, cada um, assim, a gente precisa saber da importância que cada um aqui de nós temos no corpo de Cristo, né? O seu chamado é muito importante. A principal estratégia da Igreja de Vitória é o trabalho através dos grupos familiares. E nós, que somos irmãos de encargo, somos os líderes desses grupos, a gente precisa fazer esses órgãos estarem em constante funcionamento, né? Você não deixar o seu órgão ali, o seu grupo familiar morrer, ou uma célula dele morrer. Então, a gente precisa estar em contato com os irmãos, estar mantendo esse corpo vivo, né? Mas é isso aí, graças a Deus, né? Mais algum irmão aí fazer uma fala aí com relação a esse estudo do Rogério? Eu queria também pedir para alguém que fez aí pela primeira vez a reunião do grupo familiar nessa semana, pudesse dar um testemunho aí, né? Tem algum irmão aí que fez pela primeira vez o grupo familiar essa semana aí, queira dar um testemunho? Alexandre? Opa! Eu queria dar uma sugestão para os irmãos que estão fazendo reuniões de grupo familiar, se no caso, vamos por eu quiser participar e colocar lá na rede social lá da igreja, de repente algum irmão pode participar, entendeu? Às vezes eu posso participar da reunião do grupo familiar de um irmão que está fazendo em algum lugar, coloca lá na rede social como está fazendo aqui agora, se há a condição disso. Entendeu? Tá, acho que vai ser um pouquinho complicado, mas depois a gente dá uma estudada isso. A ideia até, a gente está... Eu posso entrar em qualquer um se passar, não é isso? Aqui, como nós estamos fazendo aqui, né? Isso. Eu não sei do grupo familiar, porque essa parte de chamada de informação, eu sou meio cru. Você, o Júlio aí, pessoal mais
entendido dessas coisas. Eu não, né? Não sei se pode, isso é uma sugestão apenas. Não, amém, pode deixar. A gente vou estudar isso direitinho. E aí, irmãos? A Graziele falou que a gente bota no grupo de irmãos de encargo. Se você vai fazer uma reunião, e se mais algum irmão quiser participar da reunião, pode ser, a gente pode estudar uma forma aí, né? Uhum. Mas, amém. Mais algum irmão aí queira dar aí uma palavra para a gente? Derones, quer dar uma fala aí? Tá? Não. Está bloqueado, está fechado aí. Irmão, realmente, o Rogério colocou uma palavra que é a palavra atual, né? Depois que a gente discerne o reino, não tem como mais deixar de ficar quieto. Só vem inquietação, né? Diante daquilo que Deus está mostrando para nós. Aí começa a luta, né? A luta diária para, em Cristo, a gente superar os obstáculos. Mas é por aí mesmo, que o nosso coração continue sempre inquietante, porque todos os homens de Deus que foram muito usados pelo Espírito Santo foram homens inquietos, né? E não tem como ficar diante da grandeza do reino, só realmente a inquietação, a diligência, como citou Eli aí, sermos diligentes com a palavra, com a oração, e certamente o propósito de Deus a cada dia vai se manifestar em nossas vidas, né? Muito bom, palavra boa, muito edificante. Amém. Bom, irmãos, bom, então, amém. Deixa eu... Alexandre, só queria deixar um aviso aí, os irmãos já devem ter visto, mas não custa reforçar, né? Domingo,